Vereadores não pautam votação de leis que pedem autorização para a prefeitura buscar empréstimos de mais de R$1 bilhão. Justiça remarca julgamento de recurso que pede reabertura total do Hospital Maria Amélia Lins. Fim da agonia. Depois de uma semana, bombeiros encontram corpo de motociclista que caiu no Rio Arrudas. E ainda, Procuradoria-Geral da República pede condenação de réus envolvidos em plano de golpe de Estado em 2023. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. O Rede Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Rede Notícias, segunda edição, nessa terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Agora em Belo Horizonte, 5 horas e 2 minutos. Obrigado a você que está dando a carona pra gente no som da América FM 107,1 e para você também que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, no canal 30.1 ou no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial. A gente já começa o Rede Notícias, segunda edição desta terça-feira, com imagens do nosso trânsito de Belo Horizonte. Motolink BTN, TV Horizonte e Rádio América na barragem da Pampulha. Início ali da Avenida Antônio Carlos, caminhão com defeito na faixa central, pista sentido Pampulha. Pista sentido aí centro, na verdade, já no iniciozinho da Avenida Antônio Carlos, na saída da barragem da Pampulha. Você, motorista que está saindo de Venda Nova, está saindo da cidade administrativa, das cidades da região metropolitana pela linha verde, que for acessar aí a Avenida Antônio Carlos, tenha paciência porque o trânsito está um pouco complicado. Tem um caminhão com defeito parado aí, ó, na faixa da central, travando o trânsito para o motorista que circula agora na Avenida Antônio Carlos, na pista sentido centro. Atenção, motorista, atenção, motociclista, tenha paciência, o trânsito já é lento desde a altura da barragem da Pampulha. Tem um caminhão com defeito, o caminhão reboque já está lá, mas mesmo assim ainda demora para tirar. Vou repetir, Antônio Carlos, pista sentido centro, caminhão com defeito na faixa central, trânsito lento desde a altura da barragem da Pampulha. 5 horas 4 minutos. Muito obrigado a você que está com a gente no Rede Notícia todos os dias. Boa tarde, Letícia Bessa. Muito boa tarde, André Santos. Boa tarde você que nos acompanha aqui no Rede Notícia. E olha, chegando já para dizer que neste mês de outubro, 3 projetos não serão analisados na Câmara Municipal de Belo Horizonte, gente. Projetos enviados pelo prefeito Álvaro Damião, pedindo autorização dos vereadores para que o município contraia um empréstimo no valor de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós vamos agora conversar com a repórter Milene Alves, que está lá na Câmara Municipal e traz informações para a gente. Milene, muito boa tarde. A última sessão plenária do mês é hoje, né? E esses projetos não estão na pauta, é isso? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, André. Isso mesmo, Letícia. A última sessão plenária de outubro acontece neste momento e essa pauta não está prevista para votação. No total, como você disse, são 3 projetos de lei que autorizariam o município a contratar empréstimos no valor total de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Um desses projetos busca a liberação de um empréstimo de 315 milhões e 500 mil reais que seriam utilizados para a implantação do BRT na Avenida Amazonas. O outro texto visa a captação de quase 437 milhões de reais para o programa BH Verde Azul, que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, dentre outras medidas de sustentabilidade, como, por exemplo, a implantação de um parque no antigo aterro sanitário da BR-040 e a implantação do Parque da Lagoinha.
O terceiro texto, a terceira proposta, busca autorização de um empréstimo de R$500 bilhão que seria contratado do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Esse dinheiro seria aplicado no programa BH Resiliente, que prevê uma obra de captação de água no bairro Calafate, a revitalização de parques urbanos e medidas que tornariam a cidade um pouco mais arborizada. A previsão era que esses projetos tivessem uma definição ainda neste mês de outubro, mas como dissemos, isso não deve acontecer. A vereadora Júlia Santos, do PSOL, considera que a demora pode ser motivada por uma esperança de mudança no cenário político aqui dentro da Câmara Municipal. Eu acho que o que está faltando, de fato, com a Prefeitura, e a Câmara é mais diálogo, Não tanta verticalização dos assuntos, sem tanta verticalização dos projetos a serem apresentados aqui. E o diálogo não tem que ser só com o campo, Afinal de contas, hoje a Câmara Municipal teria que ser, na verdade, para além de um campo político de esquerda, centro ou direita, teria que ser uma Câmara Municipal para a população de Belo Horizonte. Logo, isso teria que refletir também no posicionamento da Prefeitura, que não seria nem à esquerda, nem à direita ou ao centro, seria ao lado da população de Belo Horizonte. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador do Partido Cidadania, Leonardo Ângelo, diz que o assunto deve ser debatido pela comissão ainda neste mês e conta como está o processo. Esse projeto já está na nossa comissão, foi feito um pedido de diligência, está em trâmite sim, mas também está sendo analisado. Espero em breve poder trazer novidades aqui. O Leonardo Ângelo fala também sobre a segunda audiência pública, que debateu o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte para 2026 e destaca um ponto de questionamento da população. A gente recebe inúmeras solicitações no que tange a segurança da cidade. Então foi um questionamento meu com relação às câmeras, que muitas não funcionam, mas foi esclarecido pelo secretário de Segurança aqui da capital, de que muitas pertencem ao Olho Vivo, que ficam de responsabilidade da Polícia Militar. Realmente, muitas não estão num processo de funcionamento, mas a Prefeitura, na palavra do secretário, se comprometeu. Nós temos aí o projeto Muralha, que é a segurança no entorno da nossa capital, que foi lançado recentemente, que esse projeto visa o lançamento de quase 10 mil câmeras. Então, acontecendo dessa forma, eu tenho certeza que a cidade ganha muito. Agora, passado pela Comissão de Orçamento e Finanças, o orçamento para 2026 e os planos apresentados vão para o plenário para votação de todos os vereadores. Eu volto com vocês. Obrigado, Milene. Uma coisa que eu estou ainda à espera, Letícia, é de uma explicação lógica e plausível por parte da Prefeitura de que uma cidade que está apresentando uma lei orçamentária com um rombo de quase 800 milhões de reais, vai buscar R$500 milhão para reformar parques na cidade. Esse pedido aí da cidade, menos carbono e por aí vai, entre outras demandas, demanda a reforma total do Parque Lage, Parque Professor Lage, lá no Fernão Dias, no bairro de São Paulo, que está largado, está abandonado. Boa para a região? Boa para a região. Mas uma pergunta que eu faço, é prioridade nesse momento a Prefeitura buscar R$500 milhão para arborizar a cidade? Uma cidade que está com um rombo de quase 800 milhões? Aí você pensa, se eu pego um empréstimo de mais R$500 milhão, mais 1 bilhão e 200, são 3 empréstimos que no total totaliza 1 bilhão e 200, com um rombo de quase 800 milhões, e a gente vai para um rombo de quase 2 bi. É essa conta que tem que ser feita, é essa conta que tem que ser explicada por parte da Prefeitura. Eu não estou vendo nenhuma disposição da Prefeitura em discutir esses problemas. Hoje a gente teve novamente uma audiência pública na Câmara. Ontem nenhum representante foi para lá dar qualquer justificativa do orçamento. E assim a gente não constrói cidade nenhuma, Letícia. Não dá para empurrar a goela abaixo da população tudo que a Prefeitura quer. Foi assim na greve dos professores, foi assim no Tarifa Zero, vai ser assim no orçamento, vai ser assim pautada a ação da Prefeitura, do prefeito, do governo Álvaro Damião, o tempo inteiro, empurrando goela abaixo da população.
Nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando do meu dinheiro, do seu dinheiro. E até quando que a gente vai ficar achando que chegar com um projeto de lei, de um orçamento público para a cidade e falar, olha, está faltando 800 milhões de reais para a gente fechar a conta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero pegar 1 bilhão e 200 milhões de reais, que de obra de infraestrutura de verdade só tem o BRT da Amazonas, o MOVE da Amazonas, esse, ok, importante para a mobilidade urbana, é urgência, já era para ter sido feito, desde a época da Copa de 2014, então nós estamos falando com um delay, com um atraso de 11 anos, e a captação de águas para evitar enchente. Daí para mais, R$500 milhão para plantar árvore e reformar parque em Belo Horizonte, nesse momento, eu acho que é dispensável. A manutenção já seria de bom tamanho, que também está deixando a desejar, especialmente os parques dos bairros, né, gente, de Belo Horizonte. Agora, falando em acompanhamento, discussão, tem um assunto também que a cidade continua acompanhando, gente, que é o Hospital Maria Amélia Lins, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reagendou para o próximo dia 28 de outubro o julgamento do recurso do Ministério Público que pede a reabertura integral do Hospital Maria Amélia Lins, aqui em Belo Horizonte. O julgamento, que seria realizado hoje de maneira virtual, agora será presencial. Desde o início da manhã, trabalhadores e pacientes estão reunidos em frente ao hospital, que é referência em ortopedia em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Giovanni Rodrigues. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, nesta terça-feira seria o julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde seria decidido o destino do Hospital Maria Amélia Lins. Mas esse julgamento ele foi adiado para o dia 28 de outubro. O Hospital Maria Amélia Lins, ele realizava 300 cirurgias eletivas de alta complexidade, especialmente em traumatologia, também ortopedia e mais de 3.000 atendimentos ambulatoriais. Todos esses atendimentos, eles foram direcionados para o Hospital João 23. A nossa reportagem já acompanha todo esse desfecho desde o ano de 2024, junto aos trabalhadores, usuários e também os servidores. Nós vamos conversar agora com a Neuza Freitas, ela é diretora executiva do Sindsaúde. Como que vocês receberam, Neuza, toda essa notícia hoje, né, que esse julgamento foi adiado? Na verdade, nós recebemos, já estávamos todos muito apreensivos, né? Mesmo porque não sabíamos o horário correto do julgamento, e nos surpreendemos, né, com o adiamento dessa audiência no dia da audiência. Então, quer dizer, os trabalhadores que já estão num quadro de ansiedade, uma expectativa de querer ter uma solução, de ter paz e sossego no exercício da sua função pública, é apenas protelar mais um problema e levar a angústia a esses trabalhadores e também os pacientes que dependem do atendimento na unidade. Agora, tem algo estranho no ar, né, Neuza? A gente vê aqui essas cancelas bem em frente ao hospital, um hospital que seria de portas abertas, né? Exatamente. Essas cancelas, na verdade, que a gente fala de catracas, elas foram instaladas há algum tempo, nós já questionamos a instalação, mesmo porque, se é para controle de ponto, ela tem que estar dentro da unidade hospitalar e não na rua, porque aqui ela está na rua, dando margem, inclusive, ao vandalismo, para danificar, que é o patrimônio público. A nossa pergunta é, o governo do estado está cedendo a unidade hospitalar para a iniciativa privada para um consórcio. Ou por que instalar equipamentos, que são caros esses equipamentos? Ou por que a instalação desses equipamentos nesse momento atual? Além do mais, o risco de vandalismo é muito grande. E qual a intenção de estar instalando esse equipamento aqui e ainda no meio da rua? Então, nós estranhamos tudo isso, além de outras benfeitorias que estão fazendo de instalação, inclusive de sistema, né? Então, nós estamos fazendo o questionamento, por quê? O governo está entregando iniciativa privada porque está investindo dinheiro público, mesmo porque o hospital que está sendo cedido já é com equipamentos avaliados em mais de 6 milhões de reais. É mais dinheiro público saindo dos bolsos do contribuinte para iniciativa privada? Daqui a pouquinho eu volto com a Neuza. Ainda sobre esse assunto, nós temos o depoimento de uma das servidoras aqui do Hospital Maria Amélia Lins. Vamos acompanhar. É muito triste, né? Porque enquanto os pacientes estão aguardando as cirurgias, eles vão e suspendem
o TJ e eles continuam aguardando cirurgia. Aqui no nosso ambulatório, o pessoal da bucomaxilo, eles estão ficando indignados. Eles ligam aqui porque cancela a cirurgia um dia, cancela no outro, chega, faz o risco cirúrgico, faz tudo, mas não consegue operar. Se você entrar nos corredores do João, já está cheio, porque o João 23 não para, é 24 horas. São 24 horas de atendimento de urgência. E eu acho que as pessoas não pensam que isso gera um impacto na sociedade, principalmente para aquelas pessoas que são pais de família e que precisam, né, de trabalhar. E às vezes ficam lá 20, 30, uma cirurgia, 2, 3 e não consegue fazer nenhuma delas. E aí causa sequela e isso causa impacto financeiro na vida de cada um que está lá. Então, veja bem, o Hospital Maria Amélia Lins, ele pertence, né, à rede FHEMIG, da mesma forma o Hospital João 23 e também o Hospital João Paulo II, que a partir de amanhã será aberto o CTI pediátrico. É isso, Neuza? Exatamente. Na verdade, ele vai retomar, né, os atendimentos após, segundo o governo e a FHEMIG, precisava passar por algumas obras, algumas benfeitorias. Nós acompanhamos isso de perto, inclusive questionamos o porquê fechar essa unidade hospitalar de uma forma abrupta, como se foi feito, sem nenhuma comunicação. Mas ontem eu recebi a informação do próprio diretor do complexo que amanhã, no dia de amanhã, na parte da tarde, segundo ele, estará reabrindo a unidade que, para nós, é de extrema importância para as crianças de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, Neuza, pelo carinho e pela atenção. Essa é a situação de momento. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Procurada pelo jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a FHEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, diz que reafirma compromisso em garantir a manutenção e a ampliação do atendimento cirúrgico eletivo na rede pública, com foco na redução da fila de espera, e que a proposta para o novo Hospital Maria Amélia Lins é transformar a unidade para a realização de cirurgias eletivas de toda a rede SUS e não apenas pacientes encaminhados pelo Hospital de Pronto-Socorro João 23. Em nota, a FHEMIG ainda registra que a expectativa é realizar até 500 cirurgias eletivas por mês, após a cessão da unidade a um parceiro com atuação 100% SUS. E aí foi dito aí pelo Giovanni, pela Neuza, né, representando o sindicato, lembrando da abertura do hospital pediátrico, do CTI pediátrico do Hospital João Paulo II a partir de amanhã, e é um ponto que nós trouxemos com exclusividade aqui no Rede Notícia, esse anúncio da reabertura, e aí pelo menos essa notícia positiva, né? Foi um fechamento abrupto, como a Neuza comentou, mas pelo menos agora voltando, né, gente, com o funcionamento, porque em meio a confusões entre resolução de A ou B, o que a população quer é o atendimento funcionando, né? Então, pelo menos isso, para amanhã, a gente segue com essa notícia positiva, né? Com certeza, e a gente vai trazer aqui no Rede Notícias, segunda edição, ao vivo, os desdobramentos dessa reabertura tão aguardada, principalmente pelas mães que utilizam esse centro de referência no tratamento pediátrico. Vamos mostrar como é que está o trânsito na nossa capital? 5 horas e 19 minutos, atenção, anel rodoviário, pista sentido Vitória, um pouquinho depois ali do São Francisco. Atenção, pista da direita, pouco depois do viaduto São Francisco, faixa da direita está interditada por conta de obras de melhoria no anel rodoviário, ou seja, nesse momento apenas 2 faixas de rolamento, seguindo após o viaduto São Francisco, e vai seguindo ali, tá até quase a entrada para você seguir em direção ao Palmares, ali acessar a Avenida Cristiano Machado. Então o motorista tenha paciência, são obras para a canalização, para ali dá muita enchente quando chove nesse pedaço do anel, então o motorista tem um pouco de paciência, 2 faixas no sentido Vitória, desde o bairro São Francisco, ali do viaduto São Francisco, até o acesso ao Palmares ali, para você seguir em direção a Cristiano Machado. No sentido inverso, trânsito lento no sentido Rio, na chegada do viaduto São Francisco, mas aí é por conta do afunilamento de pistas. 5 horas, 20 minutos, a gente vai para o intervalo agora no Rede Notícia, segunda edição, e na volta a gente vai falar do anúncio de uma paralisação dos servidores da Copasa. Tudo isso botando pressão
contra o projeto de privatização da estatal. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Muito boa tarde, agora 5 horas e 24 minutos. Vamos ver como é que fica o tempo em Belo Horizonte, gente? Hoje, agora ainda com esse clima, esse céu nublado, parcialmente nublado. Continua assim lá na altura do Madre Gertrudes. Quem nos acompanha agora pela tela da TV Horizonte ou pelo YouTube, @TV Horizonte Oficial, vê imagens do céu parcialmente nublado agora, né? Um clima ameno. Hoje a máxima registrada em Belo Horizonte foi de 27 graus, de acordo com a Defesa Civil de BH. A umidade relativa do ar está um pouco melhor, ali na casa dos 45%. Amanhã deve ser um dia bem parecido com o de hoje, com máximas de 28% em Belo Horizonte. Pode sim ocorrer pancadas de chuva, né, em algumas regiões da cidade. Aquela pancada de chuva ocasional, né, gente? Que cai aquele chuvão e para rapidinho, mas então a gente precisa manter atenção. A umidade relativa do ar ainda pedindo cuidados, porque 45%, que é a previsão também para amanhã, ainda é um nível baixo para o ideal, né, para a saúde humana. O ideal ali na casa dos 60%, então 45% não é grave, né, como os 30% mínimo pedido pela Organização Mundial de Saúde, mas ainda pedindo cuidados para a gente, né? Com certeza. Então, hidratação e não tem outra história. É isso mesmo. Olha só, gente, acabou a agonia de uma família, de um motociclista que estava desaparecido há 7 dias depois de sofrer um acidente e cair no Rio Arrudas na semana passada. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Luiz Gustavo Santiago da Silva, de 23 anos. Ele ocupava a garupa de uma motocicleta que se envolveu num acidente na quarta-feira passada na Avenida dos Andradas, na altura do bairro Santa Efigênia, região leste da capital. Como eu disse, já era o 7º dia seguido de buscas por parte do Corpo de Bombeiros. O capacete que era usado por Luiz foi encontrado num domingo na altura da rua Marzagânia, próxima à estação de tratamento da Copasa, ali já no Veracruz. E na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado informando que uma testemunha teria visto um corpo passando boiando no Arrudas, no bairro Alto Veracruz, também na região leste. O jovem estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em um acidente na madrugada do dia 8. A moto ficou sobre a pista, mas os 2 ocupantes caíram dentro do rio. O piloto foi resgatado em estado grave, às margens da água, e levado para atendimento médico. Já Luiz Gustavo não foi encontrado e as buscas começaram já no dia do acidente. E teve toda uma mobilização da família através de redes sociais, cartaz de desaparecido na Polícia Civil e, infelizmente, chegou a pior notícia. Né? Mas, de certa forma, o que a gente espera mesmo é que Deus possa tranquilizar o coração de cada um deles, o Espírito Santo possa consolar, porque eu fico imaginando o tamanho da agonia dessa família, 7 dias sem notícia, uma dor terrível. Deus possa abençoar cada um de vocês. 5 horas e 27 minutos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela manteve a validade da lei que restringe aqui em Minas Gerais o fretamento de ônibus por aplicativos. A decisão da ministra veio após análise de recursos que foram apresentados pela Buser e pelo Diretório Mineiro do Partido Novo. A decisão ainda pode ser levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia argumenta que os estados têm autonomia para criar regras sobre o transporte intermunicipal dentro dos seus territórios. E a lei não impede a atividade econômica, mas define critérios para a sua operação. A lei estadual, gente, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2021 e ela obriga que as viagens realizadas por ônibus por aplicativo sejam feitas no chamado circuito fechado, que é o quê? Com um grupo fixo de passageiros, ida e volta no mesmo veículo e proibição da venda de passagens individuais por aplicativos. Tanto o Partido Novo como a Buser alegam que a norma restringe a livre concorrência e fere a Constituição ao limitar o modelo de transporte mais acessível e moderno. 5 horas e 28 minutos. A prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT,
ela visitou hoje as obras de construção da nova estação Novo Eldorado, que integra a linha 1 do metrô. A prefeita tinha feito muita pressão junto à concessionária Metrô BH para que fosse construída uma passarela ligando a nova estação Novo Eldorado, que fica às margens da Via Expressa de Contagem, ao bairro Água Branca, para poder facilitar a ida e a vinda dos passageiros. E a concessionária confirmou que vai construir essa passarela antes do início da atividade da estação, prevista para janeiro do ano que vem. Quem conta os detalhes é a repórter Erlane Grace. As obras de expansão do metrô avançam em Contagem. Essa nova fase da linha 1 vai estender o trajeto em mais de 3 quilômetros, ligando a estação Novo Eldorado ao Parque São João. No caminho, serão construídas 2 novas paradas, Parque São João e Beatriz. A expectativa é de aumentar o acesso dos moradores ao transporte sobre trilhos e reduzir o tempo de deslocamento. Atualmente, Contagem tem apenas a estação Eldorado, inaugurada em 1986, que atende cerca de 15 mil pessoas por dia. Com a ampliação, esse número pode chegar a 40 mil passageiros diários. A prefeita Marília Campos, do PT, falou sobre as obras e a construção de uma passarela que vai ligar o Eldorado à região do Água Branca. A gente viu que esse sonho de ampliar o metrô, ele de fato vai ser uma realidade. Não apenas porque nós já temos uma estação que é aqui no Novo Eldorado que está quase pronta, como também integralmente está sendo construído o acesso, que era uma preocupação que a gente tinha, que é a passarela que liga a região do Eldorado à região do Água Branca. Então, eu diria que em 2026 a gente começa com a grande notícia, que é a melhoria da mobilidade do usuário do transporte coletivo, especialmente do metrô, com essa grande obra sendo construída e com essa melhoria na mobilidade da região metropolitana de BH. O investimento total é de cerca de R$1 bilhão. A obra da estação Novo Eldorado deve ser finalizada no começo de 2026 e dar sequência à nova etapa de expansão da linha 1. Repórter Erlane Grace. Ô Letícia, o que me chama a atenção, hoje eu fiz esse comentário no Rede Notícias primeira edição e acho que eu tenho que fazer de novo no Rede Notícias segunda edição. Essa estação Eldorado do metrô, ela foi inaugurada em 1986, quando começou a operar o metrô de Belo Horizonte. Ou seja, o próprio metrô de Belo Horizonte, quando ele já foi pensado com uma lógica de metrô metropolitano. Passados quase 40 anos após, agora, vão ser 40 anos, porque vai ser em 2026, agora que vão inaugurar a segunda estação em Contagem. A incapacidade do Estado brasileiro de conseguir concluir aquilo mesmo que ele se propõe a fazer é algo absurdo. E hoje eu falei mais cedo, vou repetir agora. Teve muita gente que criticou o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte. Mas aí eu pergunto, passados quase 2 anos da privatização, está tendo problema em relação a dificuldades, a obstáculos que as pessoas estão passando? Não. Mas me responda quem usa o metrô. Você está vendo já mudança. Está vendo melhorias nas estações. Porque é o que foi dito ali na entrevista, né, gente? A questão do acesso. Quando fala desse acesso ao bairro Água Branca, o que a população precisa, seja de Contagem, Belo Horizonte ou de qualquer cidade, né, gente, é acesso. A palavra é essa, né? O ir e vir, né? O direito de ir e vir. E aí vira essa confusão, aquele planejamento que não foi planejado, né? Só planeja como começar, mas não planeja como terminar. E aí a gente fica no meio dessa confusão toda. E olha, a Prefeitura de Contagem também enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que pretende reduzir o número de imóveis que têm direito à isenção do pagamento do IPTU na cidade. Mais cedo, a prefeita Marília Campos, do PT, explicou aí essas mudanças. Estamos fazendo apenas uma pequena alteração na política do IPTU e já acordamos isso com a Câmara dos Vereadores, pelo menos com a maioria dos nossos vereadores e vereadoras. A única alteração vai ser a isenção só ser para aquele que tem um único imóvel. Então, aquelas pessoas que adquiriram um apartamento no valor de R$190 mil, que é o valor
da isenção, que tiver 2, por exemplo, só vai ter o benefício da isenção de 1 apartamento. 5h33. Servidores da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, anunciaram uma paralisação para os dias 21, 22 e 23 de outubro, em protesto contra o projeto de privatização da estatal, que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O ato, organizado pelo Sindiágua Minas Gerais, tem como principal alvo também a chamada PEC da privatização, a PEC do referendo, a PEC da Copasa, que retira a obrigatoriedade de realização de um referendo para a consulta popular, uma consulta popular, para decidir se a Copasa pode ou não ser federalizada ou privatizada. Durante os 3 dias de mobilização, os trabalhadores planejam atos diários em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde está tramitando a PEC da Copasa e também o projeto de privatização da estatal. O Rede Notícia fez contato com a Copasa, mas ainda espera retorno sobre o posicionamento. Agora a gente acompanha imagens, gente, do trânsito da nossa cidade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte e pelo YouTube, @TV Horizonte Oficial. Você também aí pela América FM. Fica sabendo agora que nós temos a Avenida Pedro I. Tem trânsito bem complicado agora. Logo depois ali da estação da Pampulha, no sentido Venda Nova. Nós falamos há pouco da interdição lá na Antônio Carlos, um caminhão com defeito na faixa central, complicando o trânsito ali na região da barragem, no sentido centro. Agora, no sentido Venda Nova, sentido bairro, tem essa lentidão também na Pedro I, próximo ali à estação móvel da Pampulha. Trânsito também agora intenso, mas movimentação intensa de veículos, gente? Mas, de alguma forma, melhor ainda do que no sentido centro, O trânsito típico do horário, fim de tarde em Belo Horizonte, fica essa complicação. No sentido oposto, a gente acompanha ainda essa retenção de veículos, que a gente já anunciou mais cedo, ali por causa do caminhão com defeito na pista central, mas nada agora no sentido bairro, nada que complica muito a vida do motorista, só mesmo o trânsito típico do horário, E aí a gente vai com paciência, não adianta buzinar para quem está na frente, porque não dá para passar por cima, gente? Vamos mantendo aí a gentileza na nossa cidade. É verdade. Com imagens, você acabou de ver imagens do nosso Motolink BTN América FM TV Horizonte. 5h36, vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai fazer aquela conexão direta com Brasília. Isso porque o Supremo Tribunal Federal abriu julgamento da segunda fase dos réus envolvidos no suposto golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. E a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos réus. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Rede Notícias, segunda edição, na tela da TV Horizonte, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial e também na América FM 107,1. E para você que está dando uma carona para a gente no sonzinho da América FM, no seu carro, no seu ônibus, na sua moto, no seu caminhão, na sua van, em tudo quanto é lugar, vamos ver como está o trânsito agora na Grande BH, 5h40, imagens do nosso drone BTN América FM TV Horizonte, mostrando a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, ali no encontro com o anel rodoviário, na altura da cidade industrial, trânsito carregado para o motorista que está chegando a Belo Horizonte. Principalmente ali, está quase no acesso ao anel rodoviário, o motorista encontra o tráfego bem pesado. Em compensação, no sentido inverso, para você que está seguindo em direção a Betim, trânsito bem tranquilo aí, até meio diferente do dia a dia normal, Motorista encontrando um pouco mais de facilidade para seguir Betim. Dá para a gente ver também na pista de cima o anel rodoviário com retenção no tráfego, ali na altura do Madre Gertrudes, no encontro com o viaduto, estreitamento de pista, na pista sentido Vitória, no sentido Rio de Janeiro, no anel rodoviário, ali na altura do encontro com a Cardeal Eugênio Pacelli, fim da Amazonas, trânsito fluindo bem na pista sentido Rio de Janeiro, nas imagens do nosso drone BTN TV Horizonte América FM, ao vivo para você. 5h41.
Isso, gente. Olha, agora vamos para Brasília, né? A primeira turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, deu início hoje ao julgamento de 7 réus apontados como integrantes do chamado Núcleo 4 da trama golpista investigada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esse grupo foi responsável por disseminar desinformação, divulgar ataques contra instituições e autoridades e incentivar a descrença no sistema eleitoral brasileiro em 2022. Entre os acusados estão militares da reserva e um policial federal. E aí, para entender como é que está aí esse julgamento, agora nós vamos para Brasília conversar com a nossa correspondente, Carla Gamba. Carla, boa tarde. Qual a atualização desse julgamento por aí, hein? Olá, boa tarde, André. Boa tarde, Letícia. Hoje eu estou num espaço diferente aqui, vou tentar todos os dias mostrar espaços diferentes da cidade. Para quem não conhece Brasília, rapidamente, aqui atrás de mim é a rodoviária do Plano Piloto e logo lá no fundo fica a Esplanada. Para cá. Estou nesse pôr do sol aqui de Brasília, né? Estou acompanhando aqui hoje o julgamento. Como vocês disseram, é um julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento faz parte, é uma continuação, digamos assim, da denúncia que também condenou, no meados de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, ela fez uma divisão entre esses núcleos e cada papel de cada um desses núcleos, né, nos papéis de cada um desses núcleos nessa trama golpista. E esse núcleo que está em julgamento hoje é um núcleo que foi responsável, segundo a Procuradoria-Geral da República, por divulgar fake news. Não só divulgar, né, na verdade, produzir fake news e pensar de maneira estratégica como é que essas fake news iriam ser dissipadas, divulgadas na internet, para que isso construísse esse caldo aí, esse movimento que mantivesse, né, a população revoltada com o resultado das eleições e que quisesse se mobilizar para a manutenção do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, Letícia, são ex-militares do Exército e tem também um presidente do Instituto Voto Legal, que é um instituto que embasou, ele fez uma pesquisa, um estudo que embasou aquela ação que o Partido Liberal ingressou no Tribunal Superior Eleitoral, tentando anular o resultado de algumas das urnas durante o segundo turno, após o segundo turno das eleições. Esse julgamento ele segue, né? A mudança que a gente tem do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro para cá é a troca de presidência da primeira turma. Antes nós tínhamos o Cristiano Zaninho, agora o ministro Flávio Dino é o novo presidente, né? Foi eleito aí recentemente. O presidente da turma ele é o responsável por marcar esses julgamentos. Então, a gente segue, né? Esse é o chamado núcleo 4, o núcleo 1, que era o núcleo crucial, que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o que aconteceu em setembro, e já tem, depois desse núcleo 4, que agora está em julgamento, o núcleo 2 também já está marcado o julgamento, né? Agora no início de novembro, na primeira quinzena de novembro. Então, a gente segue acompanhando e tem coisa também acontecendo, né? No Supremo Tribunal Federal, como nós falamos, a saída do ministro Barroso, uma figura importante para Minas Gerais, que é o senador Rodrigo Pacheco. Ontem, só dando um spoilerzinho aqui, a gente vai falar melhor sobre isso durante a semana. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu em reunião na residência oficial o Procurador-Geral da República, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal e o próprio senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. E que foi visto aqui nos bastidores de Brasília como um passo aí do senador Davi Alcolumbre em apoio à campanha aí pela indicação de Rodrigo Pacheco, a vaga que vai abrir no Supremo Tribunal Federal com a saída de Barroso. E esses lobbies que estão acontecendo, né, Carla? Até ontem
presidente Lula lá em Roma disse que não tem essa história de pressão, não tem essa história de ficar aí tentando trazer indicados, que a decisão vai ser única e exclusivamente dele. E o que se diz em Brasília é porque o efeito contrário, né, do Toffoli, né, o efeito anti-Toffoli, para que não seja um novo Toffoli. Mas também o nome do Jorge Messias também vem surgindo com muita força, né, Carla? É isso. O nome do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, é o nome que sai na frente aqui, é o que a gente tem ouvido, e é um nome que agrada também alguns senadores, uma ala evangélica que está na oposição do governo, mas essa campanha aí pelo nome do Rodrigo Pacheco, o nome do Rodrigo Pacheco, é bom lembrar que ele é um nome que já foi cotado quando houve a vaga em que o ministro Flávio Dino acabou sendo indicado. O Rodrigo Pacheco era um dos nomes e o Jorge Messias também eram um dos nomes preferidos. Então, agora, a gente pode dizer que até o momento o Jorge Messias, o AGU, ele está como um nome preferido, mas o Rodrigo Pacheco seria o segundo nome, sim. Não dá para dizer ainda que impede disputa de igualdade, digamos assim, porque o nome do Messias vem sendo muito falado, muita gente está querendo ir no Lula para dizer que apoia o nome dele, mas Rodrigo Pacheco não tá morto aí nessa disputa, não, definitivamente, ainda mais agora, com essa reunião, né, como vocês viram aí as imagens, e a reunião postada no Instagram do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente segue acompanhando, Carla, que está acompanhando tudo lá de Brasília. Nós vamos atualizando aí, então, essas informações sobre o julgamento, também sobre essa decisão aí, né, de ministro lá no STF. Obrigada, viu, Carla? Até a volta. Obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo, agora 5h48. A gente volta já já. Agora nós temos 5h50. 5 horas agora, você acompanha o Rede Notícias segunda edição. Vamos primeiro acompanhar o trânsito, gente, na cidade agora nesse fim de tarde. 5h51, nós vamos lá para o Anel Rodoviário. Você que segue no sentido Rio de Janeiro, altura do bairro Engenho Nogueira. Agora trânsito também bem intenso pelo fluxo de veículos, né, gente, do horário. Agora também muito caminhão, né, a gente observa muito caminhão, muito ônibus, isso dificulta ainda mais o trânsito. Agora trânsito bem movimentado. Já no sentido contrário, no sentido Vitória, a gente vê o Anel Rodoviário com trânsito fluindo, que é aquela notícia que a gente tem medo de dar e complicar logo depois, né, André? A gente, quando fala que tá bom, a gente tem medo de piorar, mas tem trânsito bom agora. A lei de Murphy, né? É a lei de Murphy. Agora também, você estava falando, Letícia, também cá entre nós, isso a imagem do nosso Motolink está mostrando um caminhão reboque, um caminhão prancha, levando um caminhão e um trator. A essa hora, de pico no Anel Rodoviário. Vamos combinar, ajuda aí, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não é horário de rodar isso, não. Para quem nos acompanha aí pela TV Horizonte, pelo YouTube, @TV Horizonte Oficial, imagens da BTN, TV Horizonte, América FM, tem aí, você confere bem como é que está a movimentação agora no Anel Rodoviário. Mas vamos falar de esporte, né? Rapaz do céu, Sara Zeferino está aqui com a gente. Ô, Sara, eu sou de uma geração que o pessoal fala assim, isso aí é cego para jogar bola que nem japonês. E hoje a gente me perde pro Japão e o cego foi o Fabrício Bruno que fez aquela lambança. Nem eu, nos meus piores tempos de pelada, errava uma bola daquela, Sara. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Boa tarde, André. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia 2. Um dia para esquecer, né, do Fabrício Bruno. Realmente uma tragédia que aconteceu com o zagueiro do Cruzeiro, que estava servindo a seleção brasileira, que estava fazendo um bom jogo até o segundo tempo, né? O Brasil foi para o intervalo vencendo por 2-0. Esse era o último jogo, né, da data FIFA deste mês para o Carlo Ancelotti. E aí, tudo mil maravilhas, né? Até o intervalo, voltando aí para o segundo tempo, uma tragédia cercou ali a seleção brasileira. No primeiro gol, o Fabrício Bruno faz gol contra, né? E aí, uma tragédia que já parecia ruim,
pôde piorar. Porque no segundo gol do Japão, ele também falhou ali na cobertura e acaba desviando, né, para o gol. Não contou como gol contra, mas infelizmente pesou contra a mas imagem do Fabrício ali no Bruno. segundo gol que ele fez contra, a culpa não foi dele, não. Na pane geral na defesa. Exatamente. Né? O terceiro gol não precisa nem dizer, né? Um monte de árvore plantado, o japonesinho de 1,5 m subiu de cabeça, nem subiu, né? Baixinho. Exatamente. E um cara que já tinha perdido um gol terrível no primeiro tempo, né? Pois é, então o Brasil deixou escapar a vitória, né? E o Ancelotti falou muito sobre isso, que a culpa não é do Fabrício Bruno, mas sim do time que deu uma pane depois do primeiro gol sofrido contra o Japão. Essa foi a primeira vez que o Brasil perdeu para o Japão desde o primeiro duelo entre as seleções lá em 1989, quando o Tafarel era goleiro, inclusive. A culpa disso é do Zico, que foi para lá pro Japão e ensinou o japonês a jogar bola. A verdade é essa. Um resultado muito ruim, né? Brasil 2, Japão 3. Agora, a nova data FIFA, a última deste ano, será em novembro. E aí vamos ver se o Ancelotti vai renovar algumas peças, se ele vai repetir as peças que ele convocou para esta data FIFA de outubro. Enfim, vamos acompanhar. Muita gente falando que a oportunidade, a porta se fechou para o Fabrício Bruno. É uma maldade. Ele errou hoje, falhou, mas o que ele vem jogando de futebol, acho que o credencia. Não sei se o Ancelotti vai fazer essa maldade, não. Eu espero que não. Eu espero também que não, porque erra quem está em campo, gente. Exatamente. A gente fala brincando aqui, erro, mas tá ali, errou, né? Pode fazer o que quiser, né? E agora, amanhã também tem um jogo importante, né, Sara? Respirando do de hoje, acalmando os ânimos, tem outro amanhã, né? Exatamente. Todos os olhos voltados para esse clássico do Campeonato Brasileiro. Amanhã, entre Atlético e Cruzeiro, o clássico que vai ser na Arena MRV. Lembrando, torcida única, né, do Atlético. Mais de 28 mil ingressos foram vendidos. A expectativa é de que o público passe de 30 mil. Isso porque o Atlético liberou na tarde de hoje um voucher. Então, algumas categorias têm acesso ao um ingresso extra ou a um ingresso com desconto. Então, a expectativa é de Arena MRV cheia para esse duelo. Lembrando que o Atlético vai cercado de desfalques, né? Vitor Hugo e Igor Gomes suspensos para esse jogo. Também o Ivan Roman, que é o zagueiro que está com fratura, pode ou não jogar. O Atlético faz até um suspense. Também tem outros lesionados aí para o Atlético, como o zagueiro Lianco. Então, uma coxa de retalhos para o São Paulo amanhã. Já o Leonardo Jardim tem um desfalque certo, que é o Fabrício Bruno, né? Ele jogou hoje lá no Japão. Para ele retornar ao Brasil, 24 horas. Não dá para tempo. Então é sem chance mesmo para ele jogar tem um fuso amanhã. ainda. Exatamente. E o desgaste, né? Ele atuou hoje todo o período aí do jogo contra o Japão, então realmente sem chance. E aí, comentários, imagens, tudo isso e muito mais hoje. Tudo isso e muito E mais. Eu acho que faz bem o Cruzeiro preservar o Fabrício Bruno, que é um jogador que está sendo importante para o Cruzeiro nessa campanha e não pode ser demonizado porque errou. Errar, todo mundo pode errar. Que cuidem bem dele, né? Exatamente. Porque ao fim do jogo ele chegou a pedir desculpas ao torcedor brasileiro, o que para mim não era necessário. É um amistoso, você pode errar, todo mundo erra, né? Não somos máquinas. Mas enfim, agora é virar a página, né? Ele foca no Cruzeiro para, quem sabe, manter essa vaga aí para a Copa do Mundo de 2026. Muito obrigada, Sara. Referindo que volta a partir das 7 da noite no Placar Horizonte, Isso mesmo, tudo isso, mas assim, 3 vezes mais, 5 vezes, 10 vezes mais no Placar a partir das 7. Agora a gente está ficando por aqui com o nosso Rede Notícias, segunda edição. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. 5 horas e 57 minutos. E na sequência, Letícia, o que vem? Nós temos a Hora Mariana com Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Você continua, então, sintonizado, canal 30 TV Horizonte, também no YouTube, @TV Horizonte Oficial e no América FM. Agora, imagens de drone para quem nos acompanha pela tela. Você que acompanha o tempo em Belo Horizonte. Agora são 5 horas e 57 minutos. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.